nosso coração, para que possamos absorver e reter a palavra que é boa, perfeita e agradável para nós, palavra santa, que nos leva a crescer, em nome de Cristo Jesus, amém, amém. Deus abençoe você, te use. Amém. Ei, a paz, querido. Glória a Deus. O pastor estava falando de coisa de político aí, é verdade, viu, irmãos? Quando tiver as próximas eleições agora para deputado federal, estadual, cuidado com quem você vai votar, porque o negócio está feio. Pastor Silas Malafaia lançou um vídeo no YouTube alertando os cristãos que os deputados federais e estaduais, eles têm projetos lá em Brasília para destruir o Dia dos Pais. Eles estão com esses projetos aí. Então é o seguinte, presta muita atenção, porque eles querem abolir o Dia dos Pais, porque eles dizem que criança que não tem pai, ela se sente mal quando escuta esse Dia dos Pais na escola. Aí o pastor Silas Malafaia estava falando, então nós vamos ter que tirar o Dia das Crianças, porque criança que não ganha presente, ela vai ficar mal, também tem que tirar. Então vai ter que tirar data de aniversário também. Criança que pode fazer aniversário e não tem pai, ela também não vai receber presente, então tem que tirar o dia de aniversário. Então ter muito cuidado, viu? Que é sério, e os governantes aí muitos deles são instrumento do inferno para destruir a nossa geração, amém? Mas eu queria ministrar uma palavra para você, que essa palavra eu já ministrei, só que eu estava orando sobre ela e Deus me deu mais coisas sobre essa palavra. Essa palavra eu ministrei lá em Itanhaém. O Cid e Fernanda estiveram lá, foi bênção, quer dizer, eles estavam lá mesmo, né? Mas eu queria ministrar para você essa palavra hoje. Queria falar sobre fé. Quantos aqui têm fé? Você sabe que fé é a menor palavra que existe na Bíblia, amém? Porém é a mais poderosa. Então a Bíblia fala muito sobre fé. Então se você for ver na Bíblia, tem homens que fizeram a sua história tudo pela trajetória da fé. Então se você for ver, desde Gênesis, Deus levanta homens e eles vão perdendo a história da fé. Abraão foi um deles. Se você for ver, Adão quando pecou, Adão ele tinha dois sentidos, o sentido natural e o sentido espiritual. Quando Adão pecou, ele perdeu o sentido espiritual, ele deixou de ter fé. Aí Adão pecou, e se você for ver, Deus levanta quem? Noé. Noé faz a sua história da fé, mas ele não vai muito longe. Só que antes de Noé teve Enoque. Enoque também, se você for ver a história de Enoque, é muito pouco a história de Enoque. Só que a Bíblia fala que Enoque, a Bíblia diz que ele foi transladado, ele foi levado com Deus. E se você for ver, uma vez eu vi um pastor falando sobre Enoque, ele estava usando simplesmente uma ilustração, dizendo que Enoque, ele dava passos. Cada passo que ele dava, ele dizia: bendito seja o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos céus e da terra. Cada passo que Enoque dava sobre a terra, ele glorificava a Deus. E um dia Deus olhou, isso é só uma ilustração que um pastor falou uma vez. Deus olhou, desceu, chegou para Enoque e falou assim: Enoque, passou a mão sobre o ombro de Enoque, Enoque dando os passos da fé, marcando a sua história. Deus olhou para Enoque e falou assim: Enoque, hoje você vai tomar café comigo na minha casa. E levou Enoque. Isso é só ilustração. Mas se você for ver, homens foram levantados para marcar suas histórias pela fé. Adão, veio Enoque, veio Noé, foi o patriarca. E aí surge Abraão. Abraão é o pai da fé. Sabemos que Abraão é o pai da fé. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 11. Nós vamos começar com esse texto. Eu quero falar um pouco hoje sobre fé. E eu creio em nome de Cristo Jesus que Deus vai nos levar a esse nível de fé. Quantos creem que Deus pode levar a níveis de fé maior? Hebreus capítulo 11. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus de aliança eterna. Hebreus capítulo 11 diz assim, posso ler? Quem achou diz amém? Diz assim: ora, a fé é a certeza de coisa que se espera. Isso aqui fala de esperança. A convicção de fato que se não vê. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Fala comigo, aparece. Então a fé, ela é muito pequena, mas quando você nasceu,
Deus te deu uma fé. Todo ser humano tem a fé, porque foi dada por Deus. Só que a fé, ela é como se fosse um músculo. Você vai exercitando ela para você ficar forte na fé. Por exemplo, qualquer um aí fora tem fé. O camarada trabalha na empresa e ele sabe que o pagamento cai no dia 5, mas ele não vê o dinheiro. Mas ele sabe que antes de chegar o dia 5, ele tem que pagar a prestação do carro, pagar a escola das crianças, pagar mercado, tem que pagar tudo. Mas o dinheiro não caiu na conta ainda. Mas ele crê que o dinheiro vai cair no dia 5. Isso é fé. Você recebeu uma fé dada por Deus. Abraão recebeu uma fé dada por Deus. Todos nós temos a fé. Por que alguns têm muito mais do que o outro? Porque alguns conseguem exercitar a fé. A fé, ela é um músculo. Você tem que exercitar para crescer em fé. Abraão foi um homem que saiu da sua terra porque ele creu que Deus estava falando com ele. Isso é fé. Falar de Abraão é falar de um pai da fé. Abraão é o pai da fé. Em toda religião monoteísta, Abraão é o pai da fé. Abraão foi levantado para nos levar a níveis de fé como exemplo, querido. E Deus quer que a igreja cresça em fé. Você tem a fé, só que você precisa crescer nela. Quando nós falamos aqui que Deus está nesse lugar, Ele está pela fé. É pela fé, você não vê. Deus não é nada que você pega nele. É a fé que faz você sentir a presença de Deus. E por que as pessoas não têm fé? Porque elas de fato não creem em Deus, muitas delas. Quantos aqui creem em Deus? Quantos aqui creem numa medida que Deus pode tocar em você como tocou em Adão? Quando Deus falou com Adão, ouça o que eu vou dizer para você. Primeira coisa que Deus fez foi tocar na carne de Adão. Porque quando Deus tocar em você, isso é um toque pelo Espírito, querido. Isso é fé. A fé, ela vem pelo ouvir e pela palavra de Deus. Nada que foi feito nessa terra que não foi feito pela fé. Para Deus criar todas as coisas, Ele precisou de exercitar fé. Porque Deus já tem a própria fé. Mas Ele teve que chamar pela existência a terra pela fé. E em Gênesis é um livro que eu alistei aqui. Pela fé entendemos que é o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não eram visíveis. Então se você for ver, quando Deus Ele cria todas as coisas em Gênesis, Ele usa palavra, diga comigo, palavra. Se você for ver, Ele fala, haja terra, e a terra veio a existir. Deus olha e fala, haja luz, e a luz veio a existir. Era Deus criando com as suas palavras todas as coisas na terra. Deus Ele não faz nada se Ele não usar a palavra dEle. Ele vai usar a palavra sobre a sua casa. Por isso Ele precisa que você use a palavra dEle. A palavra de Deus é a única fonte que nós temos de recurso. Quando Deus disse haja, criou-se todas as coisas. Ele chama a existência daquilo que não tinha e que não existia. Deus é um Deus de palavra. Nós devemos criar todas as coisas através de palavra. O que eu vou pregar hoje aqui é para levar você a mais nível de fé. Deus me deu um nível de fé porque é dele que Ele dá. Só que você não exercitar ela, você vai ser apenas um crente sem fé. Crê, mas não exercita a fé. Entendemos que Deus chamou a existência. Em Gênesis é um livro que começa falando de fé. Deus começa a criação na base da palavra. Em João capítulo 1, não precisa abrir. João capítulo 1, de 1 a 5 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu sobre as trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A luz aqui é Jesus. Deus, quando está criando todas as coisas, sabe o que está saindo da boca de Deus? Jesus na terra. Era a palavra, porque a Bíblia diz que Ele é o verbo. O verbo é a palavra. Deus diz que colocou palavra sobre você. A palavra de Deus está sobre nós. Porque Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de todo aquele que depender da palavra de Deus, que sai da boca de Deus. A palavra que sai da boca de Deus tem que sair da sua boca. Ouça, nossas palavras têm poder, querida.
Tem poder para dar vida e tem poder para dar morte. O que você escolhe? Eu escolho liberar a palavra com vida. Quantos aqui creem que suas palavras têm poder? Você é a igreja. Você tem poder sobre as suas palavras. Amém? Aleluia. Existem muitos crentes sem fé, porque não tem revelação da palavra de Deus. Eles até oram, mas não têm fé. Muitos crentes, muitos cristãos. Por isso que Deus precisa fazer algo, irmãos. Deus precisa fazer algo para de fato mudar a história das pessoas. Muitos têm a Bíblia, mas abre no Salmo 91 como patuá de crente. É patuá de crente, sabia? Tem crente que usa pé de coelho, usa arruda, usa dólar na carteira para trazer bênção, para trazer dinheiro. Tudo patuá de crente isso aí. Deixa a Bíblia lá aberta no Salmo 91. Tem crente que abre a Bíblia, ele sabe que você tem intimidade com Deus. Ele fala assim: dá uma palavra para mim, vai, lê uma palavra para mim. Aí sabe o que você tem que fazer? Liga o ventilador, abre a Bíblia, aonde cair você vai ouvir, ok? Se cair morto, eu tenho certeza que ele não vai querer. Sabe por quê? Pouca fé. Pedro não tinha fé, mas ele andou sobre as águas. Os pregadores dizem que Pedro não tinha fé, realmente, mas ele andou sobre as águas. Pedro é que ele começou a exercitar a fé. Por isso que Pedro ele é muito ousado. Mateus 16, Pedro aparece, fala com Jesus no monte: Senhor, fazemos aqui 3 tendas, uma para mim, outra, uma para ti, outra para Elias. Jesus falou assim: Pedro, vamos descer do monte, tem muita gente para ser curada através da palavra. Mas ele era um homem que sempre se aproximava de Deus, sempre estava com a primeira palavra na frente, porque ele cria. Pedro era um homem ousado. Espírito Santo de Deus. E o primeiro ponto que eu coloquei aqui, se quiser anotar: liberar a palavra com fé. Fala comigo: liberar a palavra. Quantos aqui quer liberar a palavra com fé? Eu vou falar muitas coisas aqui, e hoje nós vamos orar aqui no final dessa pregação. Eu creio em nome de Jesus que Deus vai fazer algo poderoso. Eu queria ler algo aqui em 1 Josué capítulo 6. Não precisa abrir, deixa que eu leio. Josué capítulo 6, verso 26, diz assim: naquele tempo Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com as pedras do seu primogênito lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Essa palavra ficou sustentada quando Josué entrou em Jericó, destruiu a cidade. Por isso que Jericó é a primeira cidade do mundo, porque tudo que é primeiro é de Deus. E diz a Bíblia que Josué pegou todo o exército, todo o povo de Israel, mandou estender a mão e fez uma oração, liberando uma palavra de maldição, que qualquer um que inventasse de levantar aquela cidade seria maldito. E sabe aonde essa palavra se cumpriu? Lá em 1 Reis capítulo 16, verso 34. De Josué até 1 Reis capítulo 16, 34. Você sabe quantos anos ficou essa palavra sustentada no mundo espiritual? 530 anos, pastora. 530 anos foi sustentada essa palavra no mundo espiritual. Por isso que Deus não brinca com a palavra. Olha com o que Josué faz: ele ora e amaldiçoa a cidade. Em 1 Reis capítulo 16, a palavra de Josué se cumpre no dia certo. E diz assim, ó: em seus dias Riel, o betelita, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor, que falará por intermédio de Josué, filho de Num. Meu Deus do céu, se você orar sobre a sua casa e crer que vai acontecer, porque isso é fé. Eu creio que quando eu oro na minha casa vai acontecer. Eu creio porque a palavra não volta vazia, diz a Bíblia. A palavra, quando ela sai da sua boca, ela tem propósito diante de Deus. Deus é um Deus de propósito e Ele vai fazer. Eu creio em nome de Jesus. Eu creio, ó Deus, nós quando oramos a palavra se cumpre. Existem homens que quando ora tem poder no reino do Espírito. Existem homens que quando ora a palavra cai nos pés dele. Sabe por quê? Porque não tem fé, igreja. Nós precisamos ter a fé de Deus. E eu titulei essa palavra, sabe como?
devemos ter a fé como a de Deus. A fé de Deus é uma coisa, a sua é outra coisa, mas nós podemos ter a mesma fé que a dele. Isso fala do nível, porque Deus é fé. Se você tiver o mesmo nível que ele, você vai criar muitas coisas no mundo espiritual. Quando você ora com fé, acontece, mas sem fé, nada acontece. Você, líder de célula, precisa estar cheio de fé para orar e as coisas espirituais começarem a acontecer na sua célula. Quantos aqui precisam multiplicar a célula? Nós vamos orar por você nesse final de ministração. Sabe por que muitas das vezes a sua célula não multiplica? Falta fé, falta crer, falta crer. Eu estava orando pelo Robson agora no começo, e Deus me falando fortemente, falou: irmão, não arreda o pé, olhe para a terra com outro olhar, olhe para aquele povo com a visão de Deus. Olhe, irmãos, creia em nome de Jesus. Pastor Ebiúbe, um grande homem de Deus, tem uma igreja grande em Santarém, no Pará. Ele pregava diante da igreja dele. Sabe quem era a igreja do pastor Weibe? Era a esposa e o cunhado. O cunhado ministrava o louvor, ficava ele e a esposa sentados nas cadeiras. Quando ele subia na plataforma para pregar, um monte de cadeira tudo vazia, ele dizia: eu queria que a grande igreja do Senhor Jesus ficasse de pé. Você sabe quantos membros tem o pastor Weibe hoje só em Santarém? Mais de 20 mil membros a igreja dele. Lá no Ceará, ele está no Ceará acho que há 4 anos, não sei. Ele está com a igreja, pastor, com mais de 5 mil membros. São homens que têm a visão que Deus deu para eles. A nossa célula vai crescer porque nós somos uma igreja da fé. Os irmãos da Universal, sabe qual que é a linguagem dele, André? Nós somos a família da fé. Isso é a linguagem deles, a família da fé. Nós somos aqueles homens que foram levantados para marcar o nosso território. Quando nós andamos por esta cidade, nós devemos olhar ela transformada pela fé. Espírito Santo de Deus, seu casamento está difícil? Quem é casado aqui, está difícil o casamento? Você crê que pode mudar? Seu marido perdeu o amor por você? Sua mulher está falando muito? Ora, crente, ora para Deus segurar a boca dessa mulher. Falou, Espírito Santo, se por acaso ela proferir alguma palavra maldita sobre você, fala: Deus, enrola a língua dela igual o Senhor rolou a de Balaão. Faz alguma coisa, mas vai acontecer em nome de Jesus. Você sabe que as mulheres, elas têm isso, elas falam bastante. Elas já nascem com chip na cabeça, pastor. Você sabe o nome do chip? Moído. Elas falam, elas conversam. Mas eu creio em nome de Jesus. As mulheres têm esse dom, glória a Deus. Elas têm percepção também. Mas vai mudar o seu casamento. Seu casamento está difícil. Se você profetizar a palavra de Deus sobre ele, vai mudar em nome de Jesus Cristo. Isso é a fé. Oh, Espírito de Deus. Está sem emprego? Ore com fé. Está sem dinheiro? Quantos aqui estão sem dinheiro? Glória a Deus, só um pouco. Se fosse todo mundo aí, tinha que orar para valer mesmo. Porque pensa, todos nós sem dinheiro. Há alguém enfermo? Se você estiver enfermo, nós vamos orar no final por você. Deixa eu dizer para você, agora à tarde eu estava orando. Eu estava orando agora à tarde. Na verdade, devemos orar todo dia. E aí o telefone tocou. E aí eu saí do quarto, fui atender. Era um rapaz lá de Manganguá me ligando: Elias, tudo bem? Tudo bem, querida, a paz. Deixa eu te falar algo. O irmão Fabiano me ligando: Elias, deixa eu te falar algo. Você está parado, querido? Eu digo: não, rapaz, estou trabalhando. Estou com 2 serviços aí. Estou com um para terminar e o outro para começar. Glória a Deus. Ele falou: não, puxa, mano, tem um serviço aí para pegar e é grande. É 2.800 metros quadrados de porcelanato para colocar, para entregar em um mês, 80 mil reais. Quer pegar para a gente rachar? Eu falei: oh Deus, irmãos, eu sei que Deus vai liberar poderosamente. Meu Deus do céu, Espírito Santo é poderoso demais. Isso é para quem crê. Homens que têm fé, ele anda na pegada de Deus. As
mulheres têm que andar na sua fé. Não ande na carona da fé do seu marido. Ande na sua fé. Cada um tem que exercitar ela. Isso não é algo que eu posso fazer por você. É você que tem que fazer. O pastor e eu não podemos fazer por você. É você que tem que exercitar a fé. Você tem que ser cheio da fé. Aquela mulher que tocou nas vestes de Jesus, ela estava cheia da fé. O centurião, quando disse: Senhor, basta só uma palavra, ele estava cheio da fé. A fé pode mudar qualquer coisa. A fé remove circunstância da vida. Ele disse: se você der ódio a esses montes, montes são circunstâncias da vida. Se o seu casamento está ruim, ouça, meu querido, entra no seu quarto, coloca um louvor cheio da glória do Espírito e começa a profetizar pelo poder de Deus. Eu declaro pelo poder do Espírito Santo, vai mudar o meu casamento na autoridade, na base da palavra, vai mudar em nome de Jesus. Oh, Espírito de poder. Meu Deus do céu, ontem eu estava orando no quarto do meu filho. Eu abri o guarda-roupa dele, eu botei as mãos dele, a mão sobre as roupas, digo: Deus, muda esse menino em nome de Jesus. Espírito do Deus vivente, troca as vestes dele. Ele vai deixar as vestes da imundícia, vai vestir as vestes celestiais. Espírito vai fazer. Ele vai fazer, você vai ver. Espírito Santo, eu estava aqui ontem vendo jovens. Meu Deus do céu, esses meninos vão arrebentar o inferno. Vai arrebentar o inferno esses jovens. Espírito Sharaia, sei. Deus é poderoso, irmão. Você não tem noção do que Ele pode fazer através de você. Você não tem noção do que Deus pode fazer. Por isso que nós cremos. Uma das coisas é você andar com homens que têm fé. Às vezes as pessoas são muito negativas. Não dê ouvido a elas. Às vezes, se você for enviado para uma cidade para abrir igrejas, você vai encontrar pastores que estão lá há muitos anos, e eles dizem: não, esse povo aqui é assim. Não é assim. Vai mudar essa cidade. Sabe por que eles dizem porque esse povo é assim? Porque eles perderam as suas pegadas da fé. Perderam. Aí eles dizem que é assim mesmo. Não é. É diferente da visão de Deus. E o segundo ponto fala: fé fala de mudança de pensamento. Fala comigo: fé fala de mudança de pensamento. Se o seu pensamento for terreno, aí fritou, já era. Agora, se você tiver o pensamento de Cristo, por isso que Paulo diz: eis que minha mente está cativa a Cristo Jesus. Paulo sabia disso. Paulo sabia disso, que ele não poderia olhar pela mente natural. Abraão andou pelo que creu. Enoque andou pelo que creu. Noé andou pelo que creu. Mas eles fizeram alguma coisa. Você tem que andar pelo que você crê. Ló fala da visão terrena. Por isso que a esposa olhou para trás e estava vendo morte. Abraão, ele andava no sobrenatural. Ló andava somente no natural. Jesus, quando curou aquela mulher que tinha um caroço nas costas, ela tinha o caroço há 18 anos, ela andava com aquele caroço olhando para baixo. Por isso que diz que tudo que vem de baixo não me atinge. Os demônios estão embaixo. E aquela mulher andava sem vida. Jesus pegou e falou: sai dela, é agora. A mulher acabou de receber a oração, ela olhou para cima. Olhar para cima é uma atitude de ver as coisas que Deus vê. Quando eu olho para cima, eu vejo tudo de bom que vem de lá. Quando eu olho para baixo, é natural, é terreno. Eu não posso olhar pelas palavras que dizem aí. Por mais que a bolsa de valor estão dizendo isso, por mais que o desemprego bata na sua porta, mas eu não posso olhar para baixo. Eu tenho que olhar para cima, porque de cima vem o meu suprimento. É do alto que vem o meu socorro e o seu, igreja. Paulo diz: eu olho firmemente para o autor e consumador da minha fé. Fé é algo que está dentro de você, só que você tem que deixar ela crescer. Quantos aqui podem deixar a fé crescer? Espírito Santo, então muda seu pensamento. Muda seu pensamento o mais rápido possível. Romanos capítulo 12, verso 2 diz assim: não vos conformei com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Pessoas que não têm a mente renovada pela palavra de Deus não podem ter fé. Só há crescimento espiritual quando renovamos a nossa mente através da palavra de Deus. Não é uma consulta a um psicólogo, é a palavra de Deus. É verdade, não é você ficar esperando as pessoas orar por você. Você tem que tomar a palavra de Deus como base, ferramenta, alimento e renovar a sua mente. Sua mente que muitas das vezes ainda está terrena. O homem velho pensa muitas coisas que não presta. O homem que se abala muito fácil quando está sem dinheiro. Quando você fica desempregado, você que é marido, você vai chorar no ombro da sua esposa e dizer: e agora o que nós vamos fazer? Nós vamos perecer no deserto. Olha, irmão, pega a palavra de Deus e renova a tua mente. Fala: Deus disse que tem promessa, Ele tem. As portas vão se abrir, vai acontecer, porque a palavra de Deus diz e é verdade. João 10, capítulo 30, versículo 35 diz: as escrituras não podem falhar. Não pode falhar. João 10, 35 diz isso. Nunca devemos nos conformar com as coisas ao contrário da palavra de Deus e que acontece em nossa volta. Por exemplo, numa célula que não multiplica, quando nós reunimos para adorar a Deus e não sentimos a sua presença, nós não aceitamos culto sem presença de Deus, porque Ele disse que congregai-vos todos juntos, e eu creio. O culto tem que ter presença de Deus, amém? Sua célula tem que ter presença de Deus. Quando os médicos dizem que você não tem mais saúde, ou não tem jeito, pegue a palavra de Deus. Por mais que o quadro está lá dizendo assim, está batendo lá, e pela medicina ele está dizendo que você tem poucos dias de vida, nunca pare de proclamar a palavra de Deus. Salmos capítulo 2, verso 7 diz: eis que eu proclamarei os decretos do Senhor, proclamarei a palavra de Deus, proclamarei todos os dias proclamarei a palavra do Deus vivo, e a morte vai ser removida. Quando você chamar a existência, quando você orar, a morte não pode ser retirada, sabia disso? Oh Espírito Santo de Deus, isso é a característica de um homem ou uma mulher de fé. Ou você vai chorar para o seu papai, vai para a mamãe e vai dizer assim: ajuda que eu estou sem dinheiro, está vencendo um aluguel, e agora as águas estão subindo, e agora, se vira, mano, faz alguma coisa, dá teus pulos, faz alguma coisa. Meu Deus do céu, como que as pessoas gostam de patuar, sabia? Elas têm que ter alguém para orar por elas não sabem orar. Infelizmente muitos não sabem orar, muitos não sabem declarar a palavra de Deus e reivindicar aquilo que é de direito legal. Nós temos direito legal no mundo espiritual. Isso é fé. Quando as coisas subir, você tem que chamar a palavra de Deus. Hein? É nessa hora que você se levanta em fé e declara a palavra de Deus. Queria falar o terceiro ponto. Terceiro ponto fala de ter uma visão. Fala comigo, fala de ter uma visão. Fala de ter uma visão. Visão fala do que você vê. O que você vê? Eu pergunto para você, quando você olha para dentro da sua casa, que você abre o armário, não tem mais não tem nada lá. E o que você vê? Você vê que você vai perambular, que você vai ficar pedindo emprestado, que você vai mendigar, ou você tem uma visão de tudo mudado? A sua célula tem 3 membros lá, o que você vê? Só 3 membros? Mais nada? Ou você vê uma célula cheia? Uma vez eu orei pela uma irmã lá em Guarulhos, não sabia. Toda a célula eu faço: alguém gostaria de receber uma oração? A irmã falou assim: eu queria receber uma oração. Para que, irmã? Enfermidade. Mas queria falar mais alguma coisa? Não, para enfermidade. Aí eu levantei a célula em oração, estendemos a mão sobre a irmã e declaramos a cura sobre o corpo dela. Ok, a irmã saiu dali. No outro sábado, a irmã estava lá na célula. Aí eu fiz a mesma pergunta: alguém aqui tem algum pedido de oração específico assim? Ela falou assim: eu queria receber uma oração. Para quê, irmã? Para cura. Eu falei: eu não oro mais por você, você já foi curada. A irmã ficou de bico, foi embora com raiva, dizendo: que líder é esse que não ora por enfermidade? Eu nunca vi. Chegou em casa, contou para a mãe não era tão firme e ficou brava, queria ir lá falar comigo. E resumindo, a irmã estava com uma bactéria
na parede dos rins, que já ia mais um pouco, ia dar câncer. E aí os médicos pediram exame, tinha pedido antes, nós oramos por ela. Passou-se um mês depois, ela foi fazer o exame de novo. O médico viu que o vírus foi embora. Sabe o que as pessoas fazem? Elas recebem oração na célula. Você pode até perguntar para ela assim: você crê que você vai ser curado agora? Ela fala para você assim: sim, eu creio. Mas ela não tem fé. Por isso que a Bíblia diz que Jesus, ele prescrutava o coração. Ele sabia quem tinha fé. A Bíblia diz que Jesus estava curando a filha, aquela mulher lá do fluxo de sangue, correto? Marcos capítulo 7 diz que ele estava curando os enfermos. E a mulher do fluxo de sangue se aproximou, ele também curou ela, tocou nela, nas vestes dele, foi curado. Só que Jairo estava com uma filha que estava morta, já estava morta, Talita. E a Bíblia diz que Jairo estava por ali querendo se aproximar do Senhor Jesus. E aí a multidão comprimindo ele, não deixava chegar perto dele. Uma voz disse assim: por que você incomoda o mestre? Não vê que ele não vai te ouvir? A Bíblia diz que Jesus acudiu das palavras, ele ouviu. Ele virou para Jairo e falou assim: crês tu somente, não dê ouvido, Jairo, porque daqui a pouco você vai ver o milagre acontecer. Ele fez todas as curas. Falou assim: vamos lá agora, Jairo, vamos lá na sua casa, você vai ver o que vai acontecer. Eram 12 apóstolos, não era? Não tinha 12 discípulos com ele? A palavra de Deus diz que quando ele se aproximou na casa de Jairo, ele falou assim: bom, são 12, só vai entrar comigo Pedro, Tiago e João. E você, Judas, Felipe, Tomé, Bartolomeu, André, vocês não vão entrar. Só entrou dentro da casa, sabe quem, Rodrigo? Pedro, Tiago e João. E ele disse que se aproximou da menina e falou assim, Jairo falou assim: não adianta, mestre, ela já está morta, ela está dormindo. Você crê, Jairo? Talita, levanta-te. Levanta, menina. Pedro olhou e falou assim: Tiago, quem que é isso? Por que nós três entramos? Sabe por que entrou os três somente? Porque os três estavam no mesmo nível de fé que ele. Os demais irmãos não tinham fé, não tinha fé igual a de Pedro, de Tiago e de João. Só os três foram privilegiados de ver esse milagre. Por que alguns recebem e outros não? Eu vou dizer algo para você: falta fé. Falta crer quando você receber a oração. Falta crer quando o pastor impor as mãos. Falta crer quando o seu líder disser orar naquele lugar. Mas em nome de Jesus, espírito de incredulidade não vai mais prevalecer contra a sua vida. Não vai. Oh, Espírito Santo de Deus. Eu queria falar aqui, 2 homens tiveram a mesma visão. 2 na Bíblia. Um é Ezequiel. Ezequiel 37 fala assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito, pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor dele, e era muito numeroso na superfície do vale, e estava sequíssimo. Então me perguntou, olha Deus perguntando ao profeta: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Ou esse homem aqui, querido, ele viu morte. Por isso que Deus fez a pergunta: Ezequiel, você tem fé? Ele falou: Senhor, tu sabe, eu vejo morte, mas o que eu posso fazer? Deus fala: profetiza, filho do homem, chama a existência sobre esses ossos, chama a minha palavra, como eu fiz lá em Gênesis. Eu vou treinar você, Ezequiel, como fazer reviver ossos, porque eu fiz isso em Gênesis, você fará. Ezequiel viu morte. Talvez você seja um Ezequiel hoje aqui. Vê o seu casamento, ó, já era. Não é, irmão, vai prosperar seu casamento. Sua mulher vai ser apaixonada por você. Seus filhos vão voltar para casa se você não tem filho. Outro homem que teve uma visão totalmente diferente, 1 Coríntios capítulo 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, e aos santificados em Cristo Jesus, chamado para ser santo, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus, Senhor dele e nosso. A igreja de Corinto, todo mundo sabia que era uma igreja profana. Os irmãos tomavam a ceia lá, eles chapavam tanto coco, como diz o pastor, que de Jesus eles viam Genésio, tudo doidão. Eles vinham para o culto, faziam a ceia, e lá tinha 3 grupos
dividindo a igreja. Era o grupo de Apolo, o grupo de Pedro e o grupo de Cristo. Dos 3 piores grupos, era o de Cristo, porque eram os religiosos. Só eles diziam que estava, só eles que poderiam estar naquele grupo. Pior, no meio do grupo da igreja, é os religiosos. Esses são os piores. E a igreja de 1 Coríntios também tinha lá um cara deitando com a própria sogra. A Bíblia diz que Paulo chegou e falou: vocês não veem isso, irmãos? Eu reúno o meu espírito com o espírito de vocês e entrego ele a Satanás. Paulo condenou a carne daquele homem a Lúcifer. Mas só que Paulo, ele ora. Olha o que ele diz. Não era uma igreja profana? Se você ler na sua Bíblia, a igreja era profana. Eles iam para o culto, acabava o culto, eles iam para os prostíbulos se prostituir, comer carnes de demônios, sacrificadas a demônios. Era uma igreja profana. Mas o apóstolo Paulo, como não tinha a mesma visão que Ezequiel, ele diz assim, ó: Paulo, chamado pela vontade de Deus a ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, e a igreja de Deus que está em Corintos, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santo. Deixa eu dizer algo para você. Paulo já via a igreja santificada pela fé. Paulo não via a igreja de Cristo condenada. Por mais que a profanação estava lá dentro, Paulo já via a igreja totalmente restaurada. Nós devemos ver a igreja transformada. Não andamos pelo que a igreja fala, pelo que eles dizem a respeito da igreja. Nós andamos porque é a igreja de Jesus Cristo, e pela fé você é santificado. Pouco importa o seu pecado, eu vejo você santificado pela fé, porque é o sangue que justifica você, irmão. Isso era a visão de Paulo. Que vocês tenham a mesma visão que esse homem, que você veja a sua célula santificada. Por mais que os irmãos lá estão tudo avançando, Adriana, estão tudo avançando um no outro para arranhar, tudo para arranhar um no outro. Mas Jeová vai vir e vai cortar as unhas dele rapidinho. Em nome de Jesus de Nazaré. Os irmãos vão ser mansinhos, vão ser homens brandos, homens calmos, mulheres que serão mansas no espírito, mulheres que olharão para os seus maridos e falam assim: entra, meu Senhor. Ou quando o marido entra, você chuta o cachorro, o gato, o papagaio, o passarinho, todo mundo. Aí o seu marido fala, seu marido vem ter um discipulado com o pastor e fala: pastor, não tem jeito essa mulher. Quem não tem jeito é você, rapaz. É você que precisa ter o jeito da fé. Só. Tudo para Deus. Vou dizer algo para você, já foi. Essa posição que você está sentado aí, irmão, para Deus já era. Porque Deus é muito além do que você pensa. Para Deus, todos nós aqui reunidos, ó, fala para o teu irmão, ó, já era. Fala para ele, já era. Porque Deus não vê como você vê e eu vejo. Ele vê além. Ele já vê a igreja totalmente salva, totalmente restaurada. Oh, Espírito de Deus. Tudo é a forma como você vê. Já viu aquela ilustração de 2 alpinistas? 2 alpinistas subiram um monte. Um estava tendo um panorama, vendo uma visão de um lado, o outro estava tendo uma visão panorâmica de outra. Quando os 2 subiram, chegaram em cima do cume do monte, pastor, tiveram a mesma visão. Eu quero ter a mesma visão que Deus. Eu quero ter a mesma visão que Deus. Por isso que eu vou dizer algo para você. Nós seremos uma grande igreja. Nós já somos uma grande igreja. Eu falei para o Robson, Baixada Santista vai conhecer uma igreja que é apaixonada pelo fogo do Espírito Santo. Chega de igrejas que não tem visão. Chega de homens que não têm visão de Deus. Você tem que andar com a visão de Deus. Assim como era Filipe, com o rosto cheio da glória de Deus. A Bíblia diz que Filipe estava diante do Sinédrio, debatendo com os mestres da palavra, e eles olhavam o rosto de Filipe e falavam assim: o rosto dele é como forma de homem, forma de anjo. Você tem que ter esse mesmo rosto de um homem da fé. Abraão conhecia tanto a Deus, tanto, era um homem que percebia as coisas espirituais. Melquisedeque chegou para dar pão e vinho aos empregados de Abraão. Abraão ganhou as pelejas e ele estava contando os despojos. E Melquisedeque chegou, o sacerdote de Deus, para entregando pão e vinho aos empregados de Abraão. Satanás com certeza deve ter apostado que Abraão ia perder o foco. Satanás deve ter falado para Deus: olha, se você enriquecer ele vai esquecer rapidinho você.
E aí Deus mandou Melquisedeque. Melquisedeque chega montado num camelo e se aproxima dos empregados e começa a dar pão e vinho, pão e vinho, pão e vinho. E Abraão está contando os despojos. Creio eu que Abraão olhou e falou assim: opa, tem algo diferente aqui. Esse homem não é um homem qualquer, isso é um enviado de Deus. Abraão estava na sua tenda, debaixo de um sol escaldante. Ele viu 3 homens passando sobre as suas terras, e eles andavam vestidos de roupas que não era muito legal. As roupas daquela época era como se fossem trapos. E Abraão olhou e falou assim: aqueles homens passando pela minha terra não é qualquer um, é o Deus Altíssimo. Correu, se prostrou diante dele, falou: que tenho contigo, ó Deus, fica na minha tenda hoje. Ele entrou na tenda de Abraão. Sara estava lá no fundo e falou: Sara, faz o melhor bolo. Faz aquele bolo tipo mais ou menos com a receita do Danadi. Faz um bolo parecido com a da igreja videira das irmãs, porque hoje tem algo diferente na minha tenda. Hoje tem um que não é qualquer um, é o Deus poderoso que está em nossa casa, Sara. Meu Deus do céu, você tem que ter a fé para crer que Deus está na sua casa, irmão. O lugar onde Ele habita é lugar de fé. Deus não habita onde não tem fé, igreja. Ele não se move. O Espírito não se move aonde não é um ambiente de fé. A incredulidade paralisou o mover de Deus quando Jesus entrou em Nazaré. A Bíblia diz que Ele não pôde fazer muitos milagres na sua própria cidade, porque o ambiente não tinha fé. Pensou se sua casa não tem fé? Já pensou se você é um homem que não tem fé? Você parou para pensar e Deus não poder fazer muito através de você, porque você não tem a pequena palavra dentro do seu coração, fé. Ela é tão pequena, mas é poderosa. Oh, meu Deus. Eu queria colocar alguns itens aqui que eu coloquei. Todos nós devemos crer na cura. O homem de Deus verá a igreja sendo aberta, verá vários líderes sendo levantados, vários pastores sendo ungidos, vários seminaristas sendo treinados, verá um grande ministério de criança, casamentos sendo restaurados, filhos ministrando na presença de Deus. Eu tenho fé para isso. Eu não sei o quanto você, mas eu tenho fé para isso. De nós temos um grande prédio, mas lotado de gente. Em cima desse prédio, irmãos, cheio de salinhas com as crianças pulando em nossas cabeças e adorando a Deus. Oh, Espírito Santo, abre a visão do teu povo, meu Deus. Abre a nossa visão para ver como Ele vê. Geazi, o servo de Eliseu, estava lá. Eliseu estava com certeza dentro de casa. De repente escutou o barulho do exército do rei sírio. E aí o jovem se agitou. O jovem correu e falou assim: profeta, levanta, pula no muro e vê o que tem do outro lado. Eliseu olhou, Geazi olhou e viu milhares e milhares de cavaleiros do exército sírio. Eliseu olhou e falou assim: ele é muito novo na fé ainda, ele tem muito que aprender. Sabe qual foi a oração de Eliseu? Só isso: Deus, abra a visão para que ele veja. A Bíblia diz que quando Deus abriu a visão de Geazi, ele viu milhares e milhares de cavaleiros de fogo vindo naquele lugar, irmão. Ter a visão de Deus é ver Deus fazendo. Ter a visão de Deus é ter a visão de Deus fazendo sobre você. Isso fala da mesma visão, do mesmo nível de fé. Oh, Jesus. Por que aqui em Hebreus 11 fala da galeria da fé? A galeria da fé está lá: Enoque, Moisés, Abraão, Sara, prostituta Raabe, só gente de estirpe nobre. Por que não está os demais profetas? Porque eles não tinham tanta fé igual esses que estavam lá. Por isso que Deus faz questão de mencionar a galeria dos homens da fé e as mulheres. Pensa nisso, querido. Pensa que Deus está escrevendo uma Bíblia. Será que seu nome vai estar lá, Rodrigo? Meu Deus, escreve meu nome nessa Bíblia celestial. Eu quero me apresentar diante de ti e ser de fato reconhecido pelo Senhor. Tem homens que impressionam homens, mas tem homens que não impressionam a Deus. Você tem que impressionar a Deus com a sua fé, atrair a Deus pela fé. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 6: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Ele. Meu Deus. Oh, quantos pode ver a igreja crescer? Você imaginou? Nós ganharmos as crianças e ver elas sendo os pastores? É outro nível. Uma coisa é eu ganhar ela, outra coisa é ver ela sendo ungida pastor.
Meu Deus do céu. Eu me lembro que eu ganhei o João da Ana para Jesus. O maior. O cara fumava maconha virado no giraia, como diz o pastor. Ele não comprava nem de cigarrinho. Comprava logo um tablete inteiro para fumar o mês todo. O mês todo o João da Ana. O pastor sabe muito bem quem é ele. E o João trabalhava na 25 de março, marreteiro. Eu tinha acabado de chegar do impacto. Imagina, Satanás estava preocupado demais. Satanás falou: agora a casa caiu para nós, porque chegou uma turma do samba aí que vai arrebentar esse bairro. E aí o João morava do meu lado, somente 2 metros de distância. E aí eu orava no meu quarto: Pai, em nome de Jesus, esse homem vai ser um grande homem de Deus. Essa casa vai ser uma casa do Senhor Jesus. E a Ana e o João, toda sexta-feira era churrascada na laje do João. João fumando maconha, acendendo a chupeta do cão, dando bafurada por Tatá Caveira do inferno. E eu profetizava: na casa do João vai ser uma grande casa para o Senhor. Essa casa vai receber uma célula. João será transformado. A Ana será uma mulher mansa. Vai ser uma mulher que vai honrar o seu marido. Deixa eu te falar algo: com 3, 4 meses no máximo, ganhamos a Ana para Jesus. Depois mais uns meses ganhamos o João para Jesus. O João e a Ana se tornaram líder. O meu irmão que estava com a vida arrebentada, eu levantei 5 horas da manhã, eu pegava o óleo de ungir, botava na porta da casa do meu irmão, o Daniel, e eu declarava: Pai, essa casa é do Senhor Jesus Cristo. Esse homem vai ser transformado. Ele vai pedir para conhecer o Senhor. Deixa eu te falar algo: mais 3 meses depois, cheguei do trabalho, minha sobrinha subiu lá em cima e falou assim: tio, meu pai está te chamando. Quando eu cheguei lá, ele estava sentado na mesa, o homem estava chorando, irmão. Falou assim: meu, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sinto algo, vontade de me batizar. Eu digo: se entrega logo. Se entrega logo, porque Ele está te chamando. Isso é fé. Fé é assim: a gente crê e aquilo acontece, como diz o Cirilo. Fé é algo automático. Eu creio e acontece. Por isso que Elias orava, acontecia. Por isso que Eliseu orava, acontecia. Porque esses homens, eles sabiam o poder que tinha as orações dele. Eliseu falou para o rei Naamã: dá só 7 pulos. E se quiser, se não quiser, vai para a cidade de Caixa Prego. O rei olhou e falou: mas peraí, esse cara só manda jogar, dá 7 pulinhos só. 7 pulinhos. Acho que é por isso que os caras pulam na praia. Agora que veio a revelação, viu? Revelação fresca do céu agora, pastor. Não sabia. Eu acho que veio de Naamã esse negócio aí. Meu Deus, o céu está aberto. O Espírito. Eu nunca parei para pensar nisso. É por isso que o povo pula 7 um dia. É o mesmo princípio do rei Naamã. E aqui não é Chico Xavier, não. É joelho no chão. É brincadeira, né? Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Quantos creem que nós podemos crescer muito mais ainda? Esse é o grande semestre. Esse é o grande semestre. Sabe o que é ter a fé? É o pastor e a pastora começar uma célula lá do nada. Olha o tamanho de gente que já está aí, a quantidade. Isso é fé. Fé é você começar e ver acontecer. Amém? E por fim, oh Espírito de Deus, a fé fala do ambiente. É por isso que o louvor fica querendo gerar ambiente. O ambiente fala muito de presença de Deus. É por isso que nos terreiros de candomblé e macumbas eles têm que gerar um ambiente, sabia? Por causa que é um mundo espiritual. O físico e o espiritual. Nada pode ser liberado no natural se não gerar primeiro o espiritual. Ouça, você tem que gerar esse ambiente todo dia. Todo dia você tem que andar na pegada da fé igual Enoque. Todo dia. Eu ando na minha bicicleta, meu cavalo de fogo, todo dia profetizando a grande igreja. Todo dia. Esse semestre agora nós vamos entrar em desafio. Os irmãos lá de São Vicente, nós vamos orar até que aconteça sair o prédio da cidade de São Vicente. Nós vamos crescer em nome de Cristo Jesus. Isso é a fé. Deus olha para você e fala assim: vai nessa fé, meu filho. Vai que eu vou apenas somente empurrar você. Você vai conquistar porque você está certinho no trilho da palavra. É o trilho da palavra e o trilho da fé. Você não olha para a esquerda, você não olha para a direita, mas você olha para o autor e consumador da sua fé. Jesus disse: eu creio. Vai fazendo, Deus. Vai operando, vai abrindo, vai quebrando as portas, rompe as cadeias do inferno. Toda roupagem maligna que foi colocada vai sendo caída. Espírito de Deus.
quem andou tanto na fé? John Wesley. John Wesley tinha tanta fé, tão cheio de Deus. Conta-se que John Wesley chegava nos restaurantes para comer. O garçom vinha entregar comida, se tremia todinho assim, ó. Caía com bandeja e tudo no chão. John Wesley, homem cheio de Deus. John Wesley decretava que a bebida era veneno da serpente. Hoje, que na Inglaterra, o país dele, ele era da Inglaterra, é decretada uma lei que já é segurada há 100 anos, que os bares e as danceterias e as padarias no domingo não se vende bebida, por causa de John Wesley, porque ele creu que Deus ia fazer algo naquele país. Então, meu irmão, as cidades já estão conquistadas diante de Deus. Para Deus entregá-la na sua mão, você precisa crer. Somente a palavra crer e fé, elas andam juntas demais. Não adianta eu crer se eu não tenho fé. Eu preciso crer e acreditar no Senhor Jesus Cristo. Quem é Jesus? Ele é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. As pessoas falam muito que o Espírito Santo, ele é não sei o que, ele é o vento, ele é a água, ele é tudo símbolo. O Espírito Santo, ele tem símbolo, como ele também tem nome. Ele tem um símbolo da pomba, tem um símbolo do vento, tem um símbolo da água, tem um símbolo do fogo. Mas ele também tem nome de Espírito de Cristo, Espírito da paz, Espírito Consolador. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele está em você pela fé, querido. Não tem como mais se aproximar de Deus, porque ele já está dentro de você, isso é fé. Quando você se prostitui, você destrói o templo do Espírito Santo que está em você. Cadê a sua fé? Quantos creem que Deus pode operar grandes coisas em nosso meio? Oh Jesus. E por fim, o fogo só descerá se estiver um ambiente de fé. Quantos aqui quer sentir a presença do Espírito Santo? Os incrédulos não podem ver. Os incrédulos não podem ver a presença do Espírito Santo de Deus. Por isso que você sabe o sentido da nuvem da glória. A Bíblia diz que o templo se enchia da nuvem da glória. Isaías entrava dentro do templo para orar e diz que o templo ficou cheio da nuvem da glória. Você sabe que quando você está envolvido na nuvem da glória, não dá para ver o cabelo do irmão ou da irmã. Não dá para ver se o sapato dele está furado ou não. Você está envolvido com ele pela fé. Isso é a fé. Eu não preciso sentir, pegar nele. Eu só sinto com o coração. Uma vez eu falei para um rapaz assim, um senhor de idade, falei: o senhor crê que Deus existe? Ele falou assim: eu creio. Mas não é tudo isso que os cristãos falam. Porque falam tanto, mas não provam. Eu digo: ah, você quer ter uma prova que Deus existe? Eu quero. Eu digo: eu provo para você que Deus existe. E aí nós entramos em discussões ali, santa. Eu falei: eu provo que Deus existe para você. Ele falou assim: então prova. Eu digo: faz o seguinte, liga seu ventilador aí. Ele ligou o ventilador. Quando ele ligou o ventilador, eu falei: e aí, tá sentindo o vento? Ele falou: eu estou sentindo. Eu digo: então, a mesma coisa é Deus. Você não precisa pegar nele, tem que sentir. Sinta Deus tocar em você. Isso é fé. Ele fala que as coisas só foram criadas chamando. Pensa, Deus criando céu e terra pela palavra. O interessante é que quando ele cria, ele libera a palavra. Só que quando Deus vai criar você, ouça o que eu vou dizer para você, ele não usa mais a palavra. Deus não usa mais a palavra. Ele cria céu, terra, estrela, cria tudo pela palavra. Porque quando ele vai fazer você, creio eu que Deus para, ele olha para o pó da terra, aí ele já começa pensando. Deus pensando. É coisa louca, né? Mas Deus pensando: eu vou fazer algo que muito maior do que isso que eu fiz. Deus pega o pó, faz o boneco. Ele está pensando aqui, ó. Ele está pensando, ele não está falando haja o homem. Ele pega o pó, ele chama a existência da vida daquele boneco, e por fim ele faz assim, ó, sopro de vida. Deus, quando vai fazer o homem, ele não usa a palavra, ele usa pensamento criando. Por isso que tem muita conexão. Oração sem visão não tem propósito. Oração sem fé não muda nada. Tudo é uma conexão espiritual. E por fim, para nós terminarmos essa ministração, eu queria ler: o fogo só descerá se estiver um ambiente de fé. Quantos estão aqui prontos para gerar um ambiente de fé? Quantos aqui quer sair daqui hoje cheio da fé?
Mas a fé vai ser liberada para você, uma unção poderosa. Só que você tem que exercitar ela. Você tem que colocar ela em prática todo dia. Uma vez o irmão falou para mim assim: o difícil é praticar. Realmente, o difícil é praticar mesmo. O que adianta você ter fé se não pratica? A fé sem a obra é morta. É igual a oração. Oração. Eu oro, agora eu tenho uma ação. Amém? Tudo é uma conexão. E diz assim, Atos capítulo 19, Paulo chegando na igreja. Diz assim, Atos capítulo 19, não precisa abrir, eu vou ler para você. Aconteceu que estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhe: recebeste porventura o Espírito Santo quando creste? Olha a palavra crer onde entra. Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos falar, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em quem, pois, foste batizado? Responderam: no batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus Cristo. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, tanto como falava em línguas como profetizavam. Era ao todo uns 12 homens. Paulo chega naquela igreja. A igreja poderia ter um fogo, um culto poderoso. Pensa os irmãos da Breia reunidos. Você sabe que os irmãos da Breia reunidos é fogo puro, né? Aí Paulo chega na igreja Videira Santos aqui, por exemplo. Está aqui o pastor César ministrando louvor com todo o gás, e o povo pulando e dançando. Mas o povo não sabia que tinha o Espírito Santo. Paulo com certeza assistiu aquele culto e no final perguntou: cadê o poder? Onde está o poder? Ele falou: não sei. Não sei se existe poder. Aonde tem poder? Paulo fala: vocês precisam aprender que tem um poder do Espírito Santo. E ele está aqui, ele é uma pessoa. E a Bíblia diz que quando eles receberam a imposição de mão, todos foram batizados no Espírito Santo. É por isso que nos impactos, querido, quando você que já foi no impacto, você vê a equipe saindo lá para orar, a equipe está gerando um ambiente. Nós estamos apenas treinando e gerando um ambiente. Por isso que quando você vai impor as mãos, o Espírito opera através de você pela fé. A fé tudo pode. A fé, quem crê, vai acontecer. Então, tá difícil para você? Tá difícil para você, igreja? Tá difícil? Você está querendo desistir? Você está querendo largar? Você está querendo abandonar? Você está olhando com seus olhos natural que não vai acontecer? Eu tenho uma notícia boa para você: vai acontecer. Se você não crê ou não, Deus vai fazer, porque Deus não volta atrás com a sua palavra. Deus vai fazer independente de você. Deus não precisa de quantidade para fazer, Ele precisa de qualidade. Por isso que nós somos uma igreja de querendo gerar qualidade. Somos igual os fabricantes da Motorola, da Toyota. A Volkswagen tem uma mentalidade, disse assim: vamos abastecer os mercados de carro. A Chevrolet também disse isso: vamos abastecer o mercado de carro. A Motorola disse assim, a Toyota disse assim: não, nós vamos gerar com qualidade. Põe lá um Golzinho geração 3 perto de um Toyota. Qual que você vai escolher? Toyota. E a Toyota é um carro muito maior que a Volkswagen. E aí, você quer ser um Golzinho bola, ou você quer ser um carro da Toyota? Eu quero ser qualidade. Eu não quero ser Golzinho geração 3 não. Nada contra o seu carro, amém? Glória a Deus que o seu carro foi Deus que te deu. Mas eu quero ser um Toyota, carro de qualidade. Um homem cheio de Deus é qualidade diante de Deus. É tocar o coração de Deus. É atrair a Deus para si. É atrair a Deus para a igreja. É atrair a Deus para a célula. É atrair a Deus para a casa, para o casamento, para o emprego, para tudo. Deus é o remédio para tudo. Nós já temos tudo. Nós temos a unção, nós temos a presença do Espírito Santo, nós temos uma boa igreja, nós temos um ambiente legal. Mas se não tiver a manifestação da glória, nada serve nesse lugar. Deus só vai descer
no altar, se tiver preparado o altar. O altar é você, fala para o teu irmão, o altar é você. Primeiro tinha que preparar o altar, pastor. Depois o fogo descia. Elias manda preparar o ambiente. Diz a palavra que Elias se ajoelhou. Ele se ajoelhou, colocou a sua cabeça sobre as suas pernas e disse: ó Deus, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, responde, ó Deus, com o teu fogo, porque sou homem que tenho crédito contigo nesse lugar. Mostra para Baal quem é o Senhor nesse lugar. E diz a palavra que o fogo desceu sobre o altar, consumiu tudo. Elias tinha crédito com Deus. Meu Deus, Deus me deu um nome profético. Obrigado, papai e mamãe. Quero ter crédito com Ele. Eu não quero fazer uma oração meia boca e não ver as coisas acontecer. Eu quero ter crédito com Deus. Eu quero chegar diante de Deus e atrair a Ele. O Espírito Santo, ele se move quando há um povo com fé. Só vai acontecer grandes ministérios se tiver grandes fé. Nós veremos muitas crianças sendo salvas. Nós veremos. Uma vez eu orei pelo Daniel. No primeiro impacto eu orei pelo Daniel. O nosso primeiro impacto com 8 membros, né, pastor? 8 encontristas. 8 encontristas nós tínhamos lá. E o Daniel acho que foi para a cozinha, não lembro. E eu lembro que nós estávamos orando no quarto, eu, a Vera, a Lânia, as primeiras pessoas da equipe. E aí o Espírito me deu uma visão do Daniel pregando a palavra do Senhor. Esse menino vai pregar a palavra do Senhor, meu irmão. Você não sabe do que eu estou falando. Você não vê agora, mas você vai ter notícia dele. Você vai ter notícia dos nossos filhos. Você vai ter notícia de nós, como igreja videira nesse lugar. Muitos estão olhando para nós, é como diz o pastor, nós somos um chihuahua por enquanto, mas nós vamos ser o pitbull da fé. Uma igreja expressiva, uma igreja que as pessoas receberão a oração e vai se cumprir. Eu queria que você ficasse de pé e a equipe de louvor viesse. Eu creio. Quantos creem que pode ser tocado pelo Espírito Santo nesse lugar? Espírito de Deus, eu queria a equipe de louvor se organizando. Hoje eu quero sondar a sua fé. Você jovem, você que está nesse lugar, o que você vai ser em Deus? O que você acha que você vai ser em Deus? Deus vai levantar uma grande igreja com pastores, mestres na palavra dele. Jesus, ele não muda, ele é real. A palavra não muda, é real. A palavra de Deus, ela é viva e poderosa. A palavra de Deus, ela só pode operar quando você se conecta com ela. Meu irmão, a célula só vai multiplicar, líder, se você gerar a sua fé, levar os irmãos a ter fé. São Vicente, eu sempre disse para eles: vai multiplicar, vai multiplicar e vai multiplicar. Essa era a minha música lá em São Vicente, 3 anos. Vai multiplicar, vai acontecer. Teve irmãos lá que eu tive que falar: Deus, me dar amor para esse irmão, mas ele vai mudar, ele vai mudar, ele vai mudar. E hoje está aí mudado, irmão. Só precisa você declarar a palavra com fé. Eu queria saber qual é a sua fé hoje. Qual é o nível dela? Ela está 10%, está 20%, 30%, 50%, 80%. Qual é o tamanho da sua fé? Ela está um nível alto, um nível baixo, um nível zero? Eu queria que você levantasse a sua fé no nível mais alto. Por isso que eu falei aqui, eu esqueci de falar. Você é o crente águia. Aquele crente, você sabe que a águia, para ela ter visão, ela tem que voar muito alto. E de cima que ela vê as presas. Eu estava vendo um vídeo. A águia, ela viu, estava vendo uma tartaruga andando. Ela subiu e de repente ela desceu. Ela cravou as unhas da tartaruga, subiu de novo com a tartaruga bem alto e soltou no penhasco. Despedaçou todinha. Para ter a visão de Deus tem que subir alto. É a subida do Espírito, querido.
Ou você é o crente urubu? Pergunta pro teu irmão, você é o crente urubu? Só vê morte, só come carniça, morte. Tem que ser o crente águia. O crente águia é aquele que voa alto. É aquele que as pessoas dizem não vai acontecer, você diz vai acontecer, porque eu estou na carreira da fé. Eu combati o bom combate, guardei a carreira da fé. A fé é uma carreira, a fé é uma busca. A fé não é desistir, a fé é prosseguir para o alvo. Porque eu creio, eu não olho para o lado, eu não olho para a morte, eu não olho porque a célula multiplica. Eu estou na carreira da fé. Eu tenho uma roupagem para correr. É uma roupagem suave, é uma roupa leve, mas é a roupa do Espírito Santo em você, te dizendo: creia, creia, não desista, não desista, diz o Senhor. Você tem que correr, meu irmão. Você tem que correr. Você não pode ficar olhando para trás. Tem que olhar para frente. Tem que olhar para o propósito. Tem que olhar para a igreja grande. Tem que olhar para uma rede de discipulado. Oh, Rabarracei. A carreira da fé fala de visão. Olhe bem grande. Tenha visões de Deus. Tenha a mesma visão que Ele. Não olhe para o vale de osso seco, mas eu declaro que você vai ter a visão do Espírito Santo. Rabarracei, calabacei. Eu creio em nome de Jesus. Nós vamos multiplicar a equipe de louvor. Nós vamos multiplicar a rede de discipulado. Nós vamos multiplicar igrejas. Nós vamos multiplicar. Esse é o semestre de grandes conquistas. Satanás, ele sabe do propósito. Por isso que ele sabe do seu final.